Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Tony de Biologia, professor também de Ciências da Natureza, aqui do Cursinho em Fio, curso preparatório para o pré-vestibular e para o Enem. E por falar em Enem, estamos aqui preparando justamente uma super dica sobre a prova de Ciências da Natureza. Composta por 8 competências, vamos passar um pouquinho por cada uma delas para você detonar nessa prova, beleza? Olha, competência 1 de Ciências da Natureza é a famosa Ciências do Dia a Dia. Envolve biologia, química e física. Dentro da parte de física, é importante você ter o conhecimento sobre ondas, ondulatória, os conceitos lá de comprimento de onda, amplitude, os conceitos, tá? Não cai cálculo, ainda bem. Ainda vai cair a parte de atomística, os modelos atômicos, teoria de Dalton, Rutherford, por aí vai, beleza? Já na parte de biologia, a gente destaca que ecologia é uma coisa clara que vai cair, porque é ciência da natureza. Então a gente destaca um outro assunto, botânica. Você fala, ih, complicou, Tony, botânica é complicado. Calma, porque só vai cair, na verdade, a parte de classificação biológica. Você tem que saber diferenciar os 4 grupos de planta. Aquela parte de fisiologia vegetal, transporte de seivas, hormônios vegetais, nada disso cai na prova do Enem. Estamos livres disso. Já na competência 2, circuitos elétricos e consumo racional. Quando nós falamos em circuitos elétricos nacional, eletricidade, ficou muito bem claro, né? Então vai ter que cair cálculo de resistores, de potência, se o circuito é em série, se é em paralelo, aqui aparece cálculo. Termodinâmica também pode aparecer. E por incrível que pareça, tem biologia aqui. A biologia é por causa, na verdade, da defesa do consumidor. E aí eu destaco para vocês conservação e preservação dos alimentos. Não esqueça que os alimentos sofrem essa degradação, esse apodrecimento por causa de bactérias e fungos. Então, na verdade, você tem que visar algo que ou mate essa bactéria, esse fungo, ou que dificulta a proliferação, a sobrevivência dessas bactérias e fungos. Então, com isso, você consegue preservar os alimentos, beleza? Já na competência 3, chamada de degradação ou até mesmo conservação ambiental, ela na verdade está relacionada com química e biologia, porque você vai falar de poluentes, vai falar de poluição da água, do ar, e são muitas substâncias químicas. Vamos falar da poluição do solo, e aí a gente destaca o lixo. Quando você fala em lixo, lembra das formas de eliminação. Depósito a céu aberto, aterro sanitário, incineração e a bam, reciclagem. Sempre cai uma questão de reciclagem na prova do Enem, beleza? Também é destaque aqui a sustentabilidade, usar o meio ambiente de uma forma sustentável, reaproveitar, na verdade, muitas coisas. E não podemos esquecer da parte justamente de biociclos. Sim, cai ciclo da água e principalmente o ciclo do gás carbônico. Aqui é famosíssimo, sempre uma questão de gás carbônico. A competência 4 é uma competência relacionada à saúde pública, onde aqui, na verdade, tudo envolvendo as patologias. Então, por exemplo, cai reprodução. Você tem que saber diferenciar a reprodução assexuada da sexuada, mas sempre visando, na verdade, uma prevenção de alguma doença. Também cai aqui genética, então você tem que saber os conceitos, na verdade, para saber se é uma doença recessiva ou se ela é dominante. As doenças geralmente podem ser mais conhecidas, albinismo, hemofilia, daltonismo, e a eristoblastose fetal, que é aquela doença hemolítica do recém-nascido, que a mãe produz um anticorpo anti-RH contra o sangue positivo do filho, não é isso? E também destaco aqui evolução, teoria de Charles Darwin, a seleção natural, porque infelizmente o nosso mau uso em relação aos antibióticos faz surgir superbactérias, porque a gente mata as fracas e as normais, a doença, a conclusão fica mais forte. Então, conclusão, tem envolvimento aqui com evolução. Vacina e soro todo ano cai na prova do Enem, é figurinha carimbada. Vacina é uma medida preventiva, porque eu vou te dar o antígeno, aquele ser vivo, corpo estranho, que causa doença, para estimular o seu corpo a produzir os anticorpos, mas sem ficar doente. Essa é a vantagem. Você não precisa mais ficar doente para ficar imune, ficar protegido. Por isso, medida preventiva, vacina. E o soro? O soro é uma medida curativa, porque eu já vou te dar os anticorpos prontos para você. Então é como se fosse, entre aspas, lá como os filhos dizem, o antídoto, não é isso? A cura. Por isso que é uma medida curativa. Lembrar, claro, do anticorpo do cavalo, que é usado contra a mordidas, picadas de cobra, beleza? Já no caso também da saúde pública, doença. Então você tem que saber algumas doenças aí, figurinhas carimbadas. Dengue, febre amarela, como vírus, né? As doenças viróticas, AIDS. Lembrar das doenças bacterianas, aí você lembra de pneumonia, tuberculose, sífilis, gonorreia. Protozoários, ameba, doença de Chagas e malária. Figurinhas carimbadas sobre protozoários. E as verminoses.
Lembra da lombriga e da tênia, que são as mais famosas, né? E principalmente a tênia, que é a solitária, né? 6 metros de comprimento, é um lindo e belo doce animal. Já no caso da competência 5, ciências naturais da vida cotidiana. Você fala assim, nossa, Tony, complicado o nome, hein? Calma, calma, porque não tem conteúdo. Aqui é análise de textos, gráficos, tabelas, esquemas e até mesmo experimentos. Então você tem que ter muita atenção na hora da leitura. A leitura é essencial aqui na competência 5, já que ela não tem um conteúdo específico. Já a competência 6, fenômenos físicos, bem específico aqui. Aqui a coisa vai cair termodinâmica, vai cair cinemática, né? A famosa, né? Os movimentos, uniforme variado, acelerado, cai cálculo, portanto, cai bastante aqui, tá? E também cinética de gases, PV igual a NRT, não é isso? Dentro de fenômenos físicos pode aparecer conceitos de magnetismo. Fenômenos químicos, destacamos a nomenclatura. Nomenclatura, você tem que saber então ácidos, bases, sais, óxidos e a química orgânica, saber diferenciar um aldeídio de um ácido carboxílico, amina da amida, éster do éter e aí por aí vai, né? Precisa também aqui algo muito importante, cálculo de mol. Cálculo estequiométrico cai bastante, beleza? Então fica preparado aqui. E escala de pH, que sempre aparece, escala de pH, e às vezes até envolvidas com outras competências, tá? Biodiversidade e bioética na última competência, a competência 8. Então quando você fala em bioética, saber as pesquisas mais recentes, então por exemplo, clonagem, beleza? Tanto a reprodutiva como a terapêutica, transgênicos, alimentos, os organismos transgênicos e claro, célula-tronco, né? Adulta e embrionária. E na biodiversidade, aqui é o conhecimento dos ecossistemas brasileiros. Então saber as características da caatinga, do cerrado, da floresta amazônica, do pampa e por aí vai, beleza? Cadeia alimentar sempre cai aqui e também as relações ecológicas, beleza? Destaco também aqui que pode aparecer um pouco de histologia. Então pode aparecer principalmente os sistemas bioenergéticos, fotossíntese, respiração celular, fermentação e DNA, RNA, principalmente síntese de proteína. Beleza, pessoal? Então é para você detonar nessa prova, pois todos nós aqui estaremos torcendo por vocês. Imagina eu junto com os outros professores do cursinho, de mãozinhas dadas, torcendo por vocês, para vocês detonarem nessa prova do Enem. Enfio neles, é isso aí, vamos lá.